Fala empreendedor, eu sou Renan Faria, sou contador da Reales Contábil e hoje eu preciso falar com você sobre uma mudança que pode impactar diretamente o seu MEI. Em outubro, saiu a resolução CGSN de 183 e ela não é só mais uma regra para complicar a sua vida não. Na verdade, essa resolução é um alerta para você revisar a sua estratégia e garantir que o seu negócio está alinhado com essa realidade. Isso é muito importante porque a fiscalização está cada vez mais tecnológica e integrada. Mas calma, eu vou te explicar tudo e mostrar como você pode transformar essa obrigação em uma oportunidade para crescer de forma sustentável. Fica comigo até o final do vídeo. Antes da gente entrar nas regras, você precisa entender o porquê dessa mudança. A Receita Federal hoje tem ferramentas eletrônicas super sofisticadas que cruzam dados automaticamente. Eles conseguem comparar o que você declara no MEI, as suas movimentações bancárias, as suas receitas como pessoa física, informações de estados, de municípios, dados de clientes e fornecedores. Tudo isso acontece em segundos, de forma automática. E sabe o que isso significa? Que não adianta mais ter uma estrutura de fachada. O seu negócio precisa refletir a realidade das suas operações. A Resolução 183 veio justamente para trazer mais transparência e fazer com que as empresas se enquadrem de verdade no regime certo. Não é para te prejudicar, é para garantir que quem está no MEI realmente deve estar lá. Então isso é bom, porque quando você está regular, você cresce com segurança e tranquilidade. Vamos analisar cenários. A mudança número 1. Para calcular se você está dentro do limite do MEI, a Receita vai somar o que você recebe pelo CNPJ com receitas relacionadas que você recebe como pessoa física. Eu vou te dar um exemplo aqui prático. Situação número 1. Você tem um MEI e você recebe trabalhos autônomos na mesma área que você é MEI. Então você tem um MEI de design gráfico que fatura 55 mil por ano. Mas você também faz alguns trabalhos de designer como autônomo, freelancer. Então você recebe pelo seu CPF. Aí nesse exemplo aqui eu vou te dar, a pessoa recebe 30 mil reais no CPF. Então antes só contava o valor que recebia como CNPJ, no caso os 55 mil. Agora você tem o CNPJ mais o CPF, ou seja, 55 mil de CNPJ, 30 mil de CPF, que dá um total de 85 mil. Ou seja, você ultrapassou o limite do MEI, no caso do ano, que é o limite de 81 mil reais no ano. Então você precisa migrar para microempresa, tá bom? Vamos fazer a situação número 2 aqui agora, você sendo um MEI e também sendo um CLT. Então lá você tem o seu MEI, você trabalha e também trabalha de carteira assinada. O seu salário de CLT não entra nessa conta. Então, por exemplo, você tem um MEI de manutenção, recebe 70 mil no ano, e você tem CLT e você recebe um salário anual de 45 mil reais. Então, para fins de MEI, conta só os 70 mil. Por quê? Porque CLT é vínculo empregatício, não é uma receita empresarial. Então, são coisas completamente diferentes e distintas. O que soma no MEI, no limite do MEI, é o faturamento do CNPJ, trabalhos autônomos na mesma área, entre outras relações com o CNPJ de MEI. E o que não soma? Aí você vai considerar salário CLT, aluguéis, rendimentos de investimentos, aposentadoria. Então isso aí não entra nessa conta. Agora a gente tem uma segunda mudança crucial que você precisa entender. Você precisa guardar todos os documentos por 5 anos. E olha que importante, esses documentos não são só obrigação, é a sua proteção. Imagina a seguinte situação, você movimentou 120 mil na sua conta bancária este ano. A Receita vê isso e pensa, opa, ele é MEI com limite de 81 mil, tem algo errado aqui. Para pensar, se o limite é 81 mil e você movimentou 120 mil, tem alguma coisa estranha. Só que aí você vai apresentar contra-cheques comprovando 40 mil de salário de CLT, notas fiscais do MEI mostrando que essa renda tem de 70 mil reais, comprovante de venda de um carro usado, por exemplo, de 10 mil, ou seja, você chegou nesse total de 120 mil
tudo explicado e comprovado, ou seja, você está regular. Ou seja, sem a documentação, você não tem como se defender. Com a documentação organizada, você tem uma segurança em relação às movimentações financeiras que aconteceram na sua conta. O que você precisa guardar de documentos? Muito importante. Notas fiscais emitidas e recebidas, recibos de serviços, contra-cheques, se você for CLT, extratos bancários, declarações de renda, né, do DAS, DAS-MEI, se possível, dos últimos 5 anos. E eu tenho uma terceira mudança, que está relacionada às penalidades. E aí as penalidades ficaram na seguinte situação. Se você atrasar a sua declaração anual, você tem uma multa de 2% ao mês de atraso, até um máximo de 20%. E você tem uma multa mínima de R$ 200. Se você tiver informações incorretas, são R$ 100 para cada grupo de 10 dados errados. Então atenção agora, as suas declarações valem como confissão de dívida. O que você declarar pode ser usado diretamente para cobrança. Então muita atenção nesse aspecto aí. Agora eu quero te falar de algo muito importante. Essa resolução não deve ser vista apenas como mais uma burocracia ou restrição. Na verdade, ela é um alerta para você revisar a sua estratégia e colocar seu negócio nos trilhos novamente. Pensa comigo, se você descobrir agora que está faturando mais que o limite do MEI, isso é sinal de crescimento. O seu negócio está dando certo. E sair do MEI para virar microempresa não é o fim do mundo, é uma evolução, é uma sequência. Significa que você está crescendo e precisa de uma estrutura mais adequada. Empresas que encaram essas mudanças de forma proativa, ajustando estruturas, revisando práticas e fortalecendo a organização, transformam uma simples obrigação em uma oportunidade de crescimento sustentável e eficiente. Então isso significa que você vai ter um negócio mais organizado, que você vai crescer com segurança jurídica, você evita sustos e multas, você tem clareza sobre o futuro, pode planejar investimentos com tranquilidade. Agora, o que você precisa fazer na prática? Vamos fazer o passo 1 aqui. Faça um diagnóstico real do seu negócio. Não é só somar números, é entender a sua realidade. Quanto você realmente fatura pelo MEI? Você faz trabalhos extras como autônomos? Quanto esse faturamento tende a crescer ou está estável? Você tem empregado ou pretende contratar alguém? Esses são alguns passos de organização que você precisa ter. Passo número 2, organize a sua documentação agora. Não espere a fiscalização chegar. Junte hoje, por exemplo, todas as notas fiscais emitidas ou recebidas, recibos de serviços prestados, contra-cheques. Se você trabalha de CLT, extratos bancários, declarações anteriores, declarações de imposto de renda anteriores, organize por ano e coloca dentro de uma pasta ou organiza de uma forma digital. Passo número 3, faça a conta certa. Some apenas o que deve ser somado. Receitas de MEI mais trabalhos autônomos relacionados ao MEI. Não soma salários, aluguéis, investimentos. Se deu mais de 81 mil, você precisa migrar para microempresa. Se você está dentro do limite, aí você continua da forma que você está. Passo número 4. Pense estrategicamente. Este é o momento de você se perguntar: meu negócio está na estrutura certa? Eu tenho condições de crescer mais? Vale a pena continuar no meio ou é melhor eu evoluir? Eu tenho o controle real das minhas finanças? Então essas perguntas você precisa responder. Passo número 5 agora. Se você está irregular, você precisa agir rápido. Se você descobriu que ultrapassou o limite ou que declarou informações erradas, você precisa regularizar essa situação. Procure um contador especializado agora. Faça o desenquadramento, as retificações necessárias, regularize os impostos devidos, implemente controles para não errar novamente. E você precisa lembrar de uma coisa: a correção espontânea sempre tem penalidades menores que ser pego pela fiscalização. Fica muito atento a isso aí. Eu quero te deixar uma mensagem final muito clara para você. Essa resolução marca um amadurecimento
do Simples Nacional e do MEI. O MEI é a parte 01 da classificação tributária que existe. E para você ter ideia, a fiscalização ela está de olho até no MEI. Então, não é mais sobre dar um jeito ou ficar na informalidade disfarçada. É sobre ter um negócio de verdade, estruturado, transparente e pronto para crescer. As empresas que souberem interpretar essas mudanças de forma proativa, revisando práticas, fortalecendo a organização e alinhando a estrutura com a realidade, vão transformar uma simples obrigação legal em uma verdadeira oportunidade de crescimento sustentável. E você não precisa fazer isso sozinho. Aqui na Reais Contábil, nós ajudamos você a fazer um diagnóstico completo da sua situação, entender qual é o melhor caminho para o seu negócio, regularizar pendências de forma estratégica, migrar do MEI para ME, se for o caso, implementar controles financeiros eficientes, planejar o crescimento com segurança. Então, não veja isso como custo, veja como um investimento na saúde e no futuro do seu negócio. Se você se interessou, entre em contato com a gente pelos dados que estão aqui na descrição desse vídeo, que a gente vai poder te ajudar a transformar essa mudança em oportunidade. E se esse vídeo foi útil para você, deixa um like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho e deixa nos comentários aqui embaixo. Você é MEI? Essa mudança te afeta? Escreve aqui embaixo que eu quero ler o que você entendeu desse vídeo aqui. E compartilha também com outras pessoas, tá bom? Lembra de uma coisa, mais do que uma atualização de regras, esse é o momento de fortalecer e modernizar o seu negócio. Quem se adapta agora, sai na frente. Obrigado por acompanhar esse vídeo até agora e eu te aguardo aí no próximo conteúdo.